Meus queridos irmãos, estamos diante de Jesus que ensina. Mais uma vez, Jesus veste a roupa de um mestre, de um professor, com a intenção de viver seriamente a sua profissão, ensinando aos seus alunos, que somos nós, as verdades divinas. Este trecho do Evangelho faz parte do terceiro capítulo do Evangelho de São João, quando Jesus acaba de formar um grupo, escolhe entre tantas pessoas que estão acompanhando, após uma noite inteira de oração, escolhe 12, aos quais ele vai dar o nome de apóstolos, porque são estas pessoas que um dia continuarão o caminho da pregação evangélica em vários lugares diferentes do mundo, mas usando a mesma linguagem religiosa. E os apóstolos ficam de boca aberta diante dos ensinamentos de Jesus, sobretudo quando, como no caso da página de Evangelho que nos é proposta no dia de hoje, Jesus apresenta exatamente uma verdadeira hierarquia de pessoas e de valores que devem ser respeitados. Deus, em primeiro lugar, é o autor de tudo. Jesus, o Filho de Deus, repete a mesma dinâmica do Pai. E o ensinamento que ele transmite é de tanta autoridade e de tanta sabedoria que não é permitido à pessoa humana dar uma interpretação diferente. Por isso Jesus usa até 2 ou 3 frases bastante pesadas, quando ele diz, né, que quem rejeita o Filho e não aceita a palavra do Filho, ele não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Meus prezados irmãos, transformando esta linguagem de Jesus numa linguagem dos dias de hoje, nós notamos que o problema continua existindo. Se falamos em campo político, quantas divisões! Todos os partidos que existem no mundo, não só no Brasil, querem manifestar a sua filosofia de vida, os seus objetivos, as vantagens, etc. E isso cria tantas vezes divergências e divisões. Mas se falarmos em termos religiosos, é pior ainda. Qual é o fenômeno que nós vivemos hoje? Uma verdadeira proliferação de igrejas onde se louva a Deus e que Deus seja sempre louvado, mas não em sintonia com esta página do Evangelho de hoje. Se nós perguntássemos com total educação e respeito para todos os pastores destas igrejas que usam até o nome de cristãos, perguntássemos, mas gostaríamos de saber quem é que fundou a vossa igreja. Seus pastores forem pessoas humildes, nunca, e repito esta palavra, nunca poderia responder, é Jesus. Porque Jesus não criou nenhuma igreja paralela. Cabe a cada um de nós conhecer para amar e conhecer profundamente a mensagem de Jesus, a doutrina que Jesus transmite, os valores que acompanham o nosso dia a dia e dar aquela resposta que Jesus merece. E, como consequência, teremos as bênçãos de Deus. Todos nós conhecemos a beleza do catecismo. Quando dentro de uma nossa família, uma criança frequenta o catecismo em ocasião da preparação da primeira comunhão, ou já um pouquinho mais adolescente, quando frequenta o curso de Crisma, nós também devemos dar o devido acompanhamento ao que as nossas crianças e adolescentes aprendem. E cobrar deles, interessarmos-nos, porque a catequese
a trasmissão da doutrina da Igreja não é um monopólio do catequista ou daquele padre ou daquela religiosa, mas o catecismo se vive dentro da família, através de um exemplo de vida extraordinário, belo e coerente com os princípios que professamos, ensinando o que significa no dia de hoje ser uma testemunha autêntica da pessoa de Jesus. Por isso Jesus diz, olha, quem aceita o testemunho do Filho de Deus atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito. Olha que palavra que usa Jesus, o Espírito sem medida. Isto é, Jesus fala que quem vive com autenticidade a sua vida de cristão, no pleno respeito do nosso status profissional, de pessoas, de mãe, de pai, de família, de religioso, de sacerdote, o Espírito Santo sem medida, olha só, isto é, com uma abundância extraordinária, estará acompanhando a nossa vida. Quando nós frequentamos o catecismo, aprendemos, entre aspas, que são 7 as manifestações ou dons do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, ciência, piedade, fortaleza, conselho e temor de Deus. Aprendemos tudo isso. Olha que presença extraordinária de Deus na hora de acompanhar a nossa caminhada aqui na Terra. E quando nós estamos repletos do Espírito, não teremos medo de vestir a camisa do time, como se diz na gíria, de sermos cristãos autênticos. Olha a primeira leitura de hoje que ouvimos, né? Dos Atos dos Apóstolos. Até na frente do tribunal, Pedro falou bem claro para as autoridades: nós devemos obedecer primeiro a Deus, depois aos homens, e não no contrário. Por quê? Porque naquela época o culto que se dava ao imperador ou ao governador que representava o imperador era como um culto de um Deus. Gente, isto é contra a lei divina, porque a pessoa humana, por tanto inteligente que possa ser, deve ocupar o seu lugar de obra-prima de Deus e não aspirar a receber o culto que única e exclusivamente é reservado para Deus. Foi o grave pecado no qual caiu Adão e Eva. E nós todos hoje pagamos também as consequências deste erro cometido no começo da humanidade. Por isso hoje Jesus apresenta esta página altamente didática. Porque quando nós estamos com uma bela formação cristã, sólida na nossa vida, é impossível, meus amigos, pensar diferentemente. Aliás, sentiremos dentro de nós aquela alegria de fazer algo a mais para agradar a Deus. E, naturalmente, agradando a Ele, vamos adquirir aquela força para lutar e com verdadeiro sucesso contra as ciladas do demônio, que sempre está ao nosso alcance, né? Mas saberemos notar que se o poder dele é grande, o poder de Deus é bem superior e maior. Isso nos tranquiliza, faz com que saibamos até sorrir diante de tantas ou belas oportunidades que o nosso dia a dia nos apresenta para, repito, estar ao lado de Jesus. Sentirmos-nos contentes desse trabalho que se faz, de continuar a sua obra aqui na Terra. Dizia há poucos instantes que Jesus, daquela multidão que o acompanhava diariamente, escolheu um grupo que ele chamou de apóstolos, que continuariam depois a mesma filosofia de ensinamento, a mesma doutrina de Jesus. Eu lembro, quando falo de apóstolos, lembro um pormenor que pode também ser até interessante para a nossa cultura. Eu sou italiano e lá na Itália, quando um adolescente ou um jovem entra no seminário, não recebe o nome de seminarista, como nós fazemos aqui no Brasil. Mas um que entra no seminário é chamado em língua italiana
apostolino, isto è, pequeno apostolo. È molto interessante, gente, questo titolo, questa differenza, perché chi entra per essere un sacerdote si prepara per essere un verdadeiro apostolo e continuare a obra da evangelização ao lado de Jesus, que sempre abençoa e, naturalmente, com a influência extraordinária do Divino Espírito Santo, sem medida, fala Jesus, para que o nome de Cristo seja cada vez mais conhecido e amado por todos nós. Então, nesta altura, deveríamos todos encontrar um tempinho no dia de hoje e fazer como um exame de consciência, para notar o que é que a gente está professando. Sinto-me católico autêntico, estou mesmo acompanhando a doutrina, procuro fazer com que as minhas obras caracterizem o meu modo de ser e de agir como verdadeiro católico. Tomara que a nossa resposta fosse 100% positiva. E, prezados amigos, mesmo vivendo nos nossos bairros com tantas igrejas ou até lugares de culto, até com nomes bonitos, etc., gente, saibamos, sem ofender ninguém, renovar constantemente a nossa profissão de fé. Digamos a Jesus que nós lhe queremos bem. Nascemos católicos, queremos também morrer como autênticos católicos. Peçamos a Jesus que a sua graça acompanhe diariamente o caminho da nossa existência. Então, notaremos que a última expressão de Jesus não irá de interessar a nossa vida, porque está escrito que a ira de Deus permanecerá sobre as pessoas que não aceitam a doutrina revelada, mas notaremos o sorriso de Deus, aquele sorriso que nos anima a tocar para frente a nossa caminhada, aceitando tudo que Deus nos dá em total e perfeita sintonia com Ele. Portanto, nós vamos pedir esta grande graça no dia de hoje. E sendo que hoje estamos na véspera de uma viagem, falamos assim, não digo arriscada, mas um pouco mais difícil das demais viagens do Santo Padre, o Papa Francisco, que amanhã vai no Egito, um país onde aconteceram há poucos dias atrás episódios muito lamentáveis. Prezados amigos aqui presentes, queridos telespectadores, vamos colocar nas intenções dessa missa de hoje para que a viagem apostólica e pastoral do Santo Padre, o Papa, possa correr tudo bem e tantas pessoas possam sentir-se tocadas na sua vida íntima e possam lá também, no Egito, renovar a sua profissão de fé e procurar conhecer mais a doutrina católica e cristã. Que Deus seja sempre louvado. Seja louvado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.